Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. Ele é quase sócio aqui do Café com Política, professor Adriano Cerqueira, cientista político da Universidade Federal de Ouro Preto e também do IBMEC BH. Bom dia, bem-vindo mais uma vez aqui ao Café. Sempre um prazer recebê-lo, professor. Obrigado, Rodrigo Marinho. Obrigado, Thalita Marinho. Rodrigo Freitas. Confundi. Tudo bem. Professor, para a gente começar, antes de falarmos aqui sobre o cálculo político do governo Zema quando ofereceu reajuste aos servidores da segurança, eu queria falar com o senhor a respeito de um assunto que está ainda mais na ordem do dia, que foi a convocação do presidente Jair Bolsonaro para essas manifestações que estão previstas para o dia 15 de março, manifestações contra o Congresso Nacional e contra também o Supremo Tribunal Federal. E eu pergunto para o senhor, para a gente começar, é razoável que um presidente da República se meta nisso? Porque o direito de manifestação ele é legítimo e esse questionamento não se pode fazer. Por mais que não se concorde com aquilo que as pessoas vão se manifestar. Mas para a figura institucional, impessoal, que deve ser de um presidente da República, é razoável esse tipo de posicionamento, de manifestação? É uma situação que fica no limiar, né? Aparentemente, pelo que eu fiquei sabendo, foi um Twitter que ele compartilhou no WhatsApp, né? E que vazou. Me parece que foi essa a história. O vídeo é muito tranquilo, é um vídeo que não faz nenhum tipo de comentário ácido contra nenhuma instituição, fala mais do presidente, pôr o povo nas ruas. Então, o vídeo em si não tem nenhum problema nele, né? É claro que, como toda manifestação que é de rua, até carnaval, né? A gente vê muita gente protestando contra um monte de coisa mesmo no estádio, mesmo nas ruas, então sempre aparecem pensamentos radicais, né? Pensamentos preconceituosos em aglomerados de pessoas. Então tem manifestações de pessoas para esse evento dia 15 de março que realmente são provocadores, né? São antidemocráticos, sim. Mas tem muita gente lá que é a favor da democracia, a favor do Congresso também. Então o mote, até onde eu tenho acompanhado, principalmente nas redes sociais da convocação, é de fortalecimento do Bolsonaro, do governo dele. E nesse sentido, eu não vejo problema um presidente manifestar apoio a esse tipo de coisa. A questão toda agora é que a reação foi muito exagerada para um evento que ainda nem aconteceu, né? Até teve gente querendo impeachment do Bolsonaro por causa disso, que é um absurdo. Então, se a ideia dos apoiadores de Bolsonaro era causar uma pressão no meio político com esse evento, eles já causaram. Então, nem sei se precisa mais desse evento, porque já foi surtido o efeito. E aí, Bolsonaro, como é bem estratégico, talvez ele negocie isso, dele ajudar a não ter o evento em troca de alguma coisa, que são, né, a questão lá do orçamento, né, que o Congresso está querendo botar a mão, né, numa parte dele, que eu acho que é esse que é o foco da briga. Se ele chegar no entendimento nessa questão, pode ser que esse ato seja até esvaziado com o incentivo, né, da turma do Bolsonaro. Professor, vamos falar um pouquinho agora de Minas Gerais. O governador Romeu Zema anunciou um reajuste para os servidores da segurança pública. Esse reajuste que foi aprovado pela Assembleia, mas, em contrapartida, a Assembleia também criou um projeto para que os outros servidores também recebessem reajuste em suas categorias. Agora vai para a mão do governador Romeu Zema e cabe ao governo decidir se vai conceder esse reajuste ou não. Como que o senhor viu essa situação? O senhor acha que o governo escolheu uma parte, né, uma parcela desses servidores, errou ou acertou em tentar conceder esse reajuste para a segurança pública? O governador Zema, ele está naquela situação que eu acho que ninguém queria estar. Ou seja, ele tem um quadro de opções e todas as escolhas que ele tem a fazer são péssimas. Só que ele tem que escolher qual que é menos pior, qual que é menos péssima, né? Qual que é aquela que dá mais tempo para ele trabalhar os efeitos da má decisão tomada. Nesse sentido, essa pauta de reivindicação das forças de segurança, né, do funcionalismo estadual, vem há muito tempo. O Zema, ele ganhou um tempo com isso, ele desde o ano passado mal assumiu, né, as contas terrivelmente ruins. Ele negociou para quase um ano que chegou, ver o que faria. E é fato que boa parte do funcionalismo vai, em algum momento, estar em greve contra ele. Ele certamente já está colocando isso no problema. O que ele não queria ter de problema é ter uma rebelião das forças de segurança, como aconteceu no Ceará.
né, a ponto de um maluco, né, subir numa retroescavadeira e se jogar contra os manifestantes, né? Um ato criminoso, delinquente, né, que ainda não teve a devida reparação. Então, essa situação ele está evitando. O Carnaval de Minas Gerais foi tranquilo, né, as forças de segurança atuaram. E o mais importante, o Zema jogou no colo da Assembleia esse problema. Ele pode chegar para a PM, né, para os servidores da segurança, falar: olha, eu fiz a minha parte, eu mandei a proposta, eles modificaram, colocaram uma situação que não tem como eu pagar para todo mundo, né? Então, o Zema pode vetar totalmente o projeto, sabendo que pode ser ainda derrubado esse veto dele na Assembleia, ou pode vetar parcialmente. Um problema a mais surgiu, que é essa mobilização do funcionalismo estadual contra ele. Mas, pelo menos, um problema mais grave, que é uma rebelião das forças de segurança, ele evitou. E agora a Assembleia foi colocada nessa pressão, né? Os negociadores, a PM, sabem que agora tem que ir junto à própria Assembleia Legislativa, né, as bancadas, negociar essa situação deles. Não foi um erro de cálculo político do governador ao oferecer o reajuste somente a essa categoria, não, professor? E eu pergunto no seguinte sentido, porque seria evidente que oferecendo um reajuste, e é um reajuste considerável, que não é injusto, diga-se de passagem, a uma categoria apenas, ele geraria insatisfação de outras categorias. E eu ouvi de alguns deputados da oposição, e isso não foi de um, de dois, ouvi de alguns com quem conversei ao longo das últimas semanas, que se o governador tivesse ido à Assembleia, conversado e sinalizado que após os reajustes às forças de segurança, ele enviaria projetos de reajustes a outras áreas do funcionalismo também, mesmo que isso demorasse um tempo, que passaria na Assembleia com relativa tranquilidade. Aí, nesse sentido que pergunto para o senhor, não foi uma falta de tato ou um erro de cálculo político, não? Pode ter sido, sim, né? O Zema tem um problema de comunicação e diálogo com a Assembleia, né? E tem uma bancada própria que é muito fraca, né, em termos quantitativos, né? O Partido Novo, infelizmente, não dá a devida sustentação numérica, né, que ele precisaria, e ele poderia ter tentado conversado melhor sobre isso. Mas, de novo, era uma decisão ruim, qualquer que ele fosse tomar, né? E mesmo que ele propusesse um aumento maior para as forças de segurança e um menorzinho para os demais funcionalismos, essa desproporção seria cobrada dele, né? Então, de novo, eu acho que Zema tinha péssimas decisões a tomar sobre essa questão. Ele está naquela situação do alcoólatra, né? Ele chegou ao final do dia sem ter bebido. Eu acho que o Zema conseguiu chegar ao final, né? Conseguiu chegar até hoje sem ter uma mega rebelião da PM, como já aconteceu aqui em Minas no passado. Eu acho que isso para ele conta favoravelmente. Agora, um novo problema surgiu e vai ter que botar no rol de negociação um aumento maior para os demais setores do funcionalismo. E ele, ao mesmo tempo, tem que garantir o pagamento integral e em dia do salário deles, né? E preferencialmente também do 13º, que nem isso ele conseguiu normalizar. Então, pensa bem, como ficaria esquisito. Ele não consegue pagar integralmente o salário e está dando aumento. O Pimentel fez isso. E esse é um questionamento que é muito feito pelo funcionalismo agora, né? Exato, exatamente. Então, qualquer decisão que tomar é ruim, porque Minas está falida, está quebrada, e ele tem que se sustentar em cima disso, né? Não tem rebelião dos policiais, professor, mas tem greve da educação, por exemplo, e outros setores que ameaçam entrar em greve. E agora, com o surgimento dos casos suspeitos do coronavírus aqui em Minas, o governo pode adiar o leilão do nióbio, que era justamente o caminho mais pensado pelo governo para poder pagar o 13º àqueles servidores que ainda não receberam e acabar com o parcelamento, mesmo que de forma parcial durante um tempo, acabar com o parcelamento do salário desses servidores. Isso pode não acontecer mais. Vai piorar a situação do Zema? Vai piorar, assim, não tem a menor dúvida, assim. O Zema vai ser uma grande derrota política dele se ele chegar ao final do governo sem ter saneado a economia mineira. Porque essa é a meta de governo dele.
É a meta em que ele falou, inclusive. Isso. A campanha foi toda baseada justamente em relação à economia. E a população até o momento tem entendido isso, né? Tanto até que tem apoiado. As poucas pesquisas que a gente tem acesso geralmente mostram uma avaliação predominantemente positiva do governador. Agora, se chegar ao final do governo e entregar como o Pimentel entregou, é uma grande derrota que ele e o partido dele vão sofrer. Então, a Zema tem que ter isso no horizonte dele. Ele vai enfrentar greves no setor da educação, provavelmente, até porque é um setor que é opositor a ele, né? As forças, né, que militam mais são de oposição a ele. Então, ele já botou isso, que em algum momento ia enfrentar. O risco agora é na área da saúde, enfrentar uma mobilização desse tipo. Então, o Zema não tem boas escolhas, como já disse, e tem que tentar ver o que está surgindo de crise no dia e qual a melhor forma de reagir a isso. É um cenário de crise, como o senhor disse, as escolhas que o governador tem para fazer entre a pior e a menos pior, muitas vezes, e todo mundo sabe disso, professor. E em meio a tudo isso, o governador ainda perdeu força na Assembleia neste começo de ano agora. O bloco de apoio a ele perdeu força e historicamente, talvez seja o menor bloco de apoio ao governo dos últimos anos ou das últimas décadas em Minas. Nem o governador Fernando Pimentel, no momento que mais esteve enfraquecido no cargo, teve uma base de apoio aparentemente tão frágil como essa que o governador Zema tem neste momento. Aí eu pergunto para o senhor, o que é que o governador precisa fazer para tentar reverter essa situação, visto que na Assembleia há hoje um bloco de oposição que consegue fazer barulho, e o PT, nisso aí, o PT é muito bom de fazer esse barulho, os partidos da esquerda. Há um bloco de oposição que está diminuindo de tamanho e algo que também não me lembro de ter visto na Assembleia, que são 2 blocos independentes, né? 2 blocos independentes e que ganham um poder de barganha que é considerável. O que é que o governador tem que fazer junto ao Legislativo? O que o Zema tem que fazer é negociar pauta a pauta, caso a caso. Porque a gente sabe, historicamente, era muito comum se falar que o maior partido que tinha em Minas era o PL, Partido do Palácio da Liberdade, né? Por quê? Com os cargos, com a verba, o governador de plantão ganhava uma grande bancada. Só que Zema assumiu com austeridade. E ele assumiu sem dinheiro e cortando o poder dele, que é nomear. Ele cortou mais de 40 mil postos. Ele enxugou as secretarias. Então, o grande poder de barganha que ele tinha, em parte, também com os deputados, ele perdeu. Então, ele tem que negociar pauta a pauta. E aí, ele tem que chamar para a responsabilidade boa parte da Assembleia. A Assembleia, bem ou mal, ela foi colocada no olho do furacão dessa questão do aumento salarial para as forças de segurança. Antes estava meio que assistindo. Com a decisão, está no meio do jogo. E agora está compartilhando com o Zema as responsabilidades pelo que vai acontecer. Isso não deixa de ser bom para o Zema, porque pode conseguir construir uma maioria favorável aos seus interesses, ou, no mínimo, ele ser derrotado, mas chegar para quem foi derrotado e falar, olha, eu tentei, mas não depende só de mim. O outro lado quis desse jeito, eu tive que ceder. Então, eu acho que a melhor jogada dele, mantendo esse comportamento austero, é tentar negociar pauta a pauta com uma Assembleia que é majoritariamente não fiel a ele. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. São perguntas objetivas e respostas igualmente objetivas. Combinado, professor? Combinadíssimo. Para começar, governo Zema. Um governo com poucas opções de ação. Ideologia do governo estadual. Pragmatismo. Reajuste dos servidores públicos. Um grande problema que eu não vejo horizonte de solução ainda. Romeu Zema versus Partido Novo. Pragmatismo versus idealismo. Chuvas em Minas Gerais. Um grande problema político que vai surtir efeito. E a mineração no estado? Parece que está melhorando, né? Pelo menos não teve rompimentos de barragem. Professor Adriano Cerqueira, cientista político do IBMEC BH e também da Universidade Federal de Ouro Preto, nos ajudando a entender um pouco mais o panorama político em Minas Gerais e no Brasil. Mais uma vez foi nosso convidado aqui. Muito obrigado, sempre um prazer recebê-lo aqui, professor. O prazer é todo meu. Muito obrigado. Parabéns.